Taylor Sheridan, o mestre por trás de Yellowstone, lançou uma nova série chamada The Medicine. Mas o que muita gente não sabe é que a história por trás das câmeras, a história de como essa série foi criada, nossa, é um drama tão intenso quanto qualquer coisa que a gente vê na tela. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. A pergunta que todo mundo está se fazendo é justamente essa. Como é que é um projeto que começou como uma continuação direta de um dos maiores sucessos da TV se transformou em algo completamente novo? A resposta, olha, envolve briga de agenda, negociação de contrato que deu errado e uma dose gigantesca de criatividade nos bastidores. Para começar, vamos entender o que é a série hoje. The Medicine chegou com tudo como um grande drama de um dos criadores mais quentes de Hollywood, prometendo uma história totalmente nova, mas com aquela paisagem do oeste americano que a gente já conhece. Só de bater o olho na ficha técnica já dá para sentir o peso da produção. É um drama familiar, um neo-western, criado por quem? Taylor Sheridan. E estrelando, ninguém menos que os ícones Michelle Pfeiffer e Kurt Russell. Tudo isso lançado direto no Paramount+. Quer dizer, é a fórmula do sucesso, né? E a trama central é sobre a família Clyburn. Eles largam a vida em Nova York para trás e vão buscar uma cura emocional lá em Montana, depois que uma tragédia vira a vida deles de cabeça para baixo. É uma história de recomeço, ambientada naquelas paisagens que já são a marca registrada do Shelby. Isso tudo nos traz de volta para a grande questão. Com todos esses elementos juntos, Sheridan, Montana, drama de família, a conexão com Yellowstone parece óbvia. Mas será que é mesmo? Pois é, a declaração oficial da Paramount Plus só jogou mais lenha na fogueira. Eles foram bem diretos ao afirmar que The Medicine é uma obra independente que não tem nenhuma conexão com a franquia Yellowstone. O que, claro, só fez todo mundo ficar ainda mais curioso sobre a origem de tudo isso. A resposta curta? Não, de jeito nenhum. Essa declaração que a gente viu é o resultado final de uma jornada de produção, digamos, bem turbulenta. Então o ponto central é o que diabos aconteceu para mudar tudo de rota. Para entender The Medicine, a gente precisa voltar lá no comecinho, quando a série não era só uma ideia, mas sim uma sequência direta de Yellowstone, que nasceu de uma verdadeira crise nos bastidores. E aqui está o estopim de tudo. A coisa toda começou porque o Kevin Costner queria reduzir e muito seu tempo de filmagem em Yellowstone para poder se dedicar a um filme dele. Não teve acordo, não teve conversa, o Sheridan precisou de um plano B para continuar a saga, e foi daí que nasceu a ideia de uma sequência. A própria linha do tempo do projeto mostra essa confusão. Começou só como uma sequência. Depois ganhou o nome provisório de 2024, bem no estilo das outras séries, 1883 e 1923, sabe? E finalmente virou The Medicine. É uma mudança de identidade bem clara ao longo do tempo. Mas a história fica ainda mais complicada quando a gente olha para o elenco. A busca pelas estrelas da série foi uma novela tão cheia de reviravoltas quanto a própria criação do show. Olha só o plano inicial, que coisa grandiosa! Matthew McConaughey como protagonista principal e a volta de personagens super queridos como o Rip e a Beth, com o Cole Hauser e a Kelly Riley. O resultado final? Um elenco igualmente estrelado com Pfeiffer e Russell, mas com uma história e personagens 100% novos, sem nenhuma ligação com o pessoal de Yellowstone. Então, por que essa mudança tão drástica? Foi literalmente uma tempestade perfeita de problemas. O acordo com o McConaughey nunca se concretizou de fato, o Cole Hauser e a Kelly Riley pediram um aumento de salário bem grande e mais destaque na trama, e o estúdio não quis bancar. Diante de tanto problema, o Sheridan tomou a decisão de jogar tudo pro alto e começar do zero. Com um elenco totalmente novo e uma direção diferente, a série precisava criar a sua própria identidade. E isso exigiu umas manobras de produção, olha, incrivelmente inteligentes para fazer a coisa toda funcionar. Pensa nesse quebra-cabeça de produção. Kurt Russell era a escolha perfeita, mas ele já estava comprometido com a segunda temporada de Monarch, lá da Apple TV+. Como é que se resolve um conflito de agenda desse tamanho? A solução foi simplesmente genial. O Sheridan e a Pfeiffer foram até a Paramount Plus e convenceram os executivos a renovar The Medicine para uma segunda temporada antes mesmo da primeira estrear. Com isso em mãos, eles conseguiram filmar todas as cenas do Kurt Russell para as duas temporadas de uma vez só, contornando completamente o conflito dele com o Monarch. Uma jogada de mestre. E aqui vão alguns detalhes bem interessantes dos bastidores. A série adotou um formato mais enxuto, com temporadas curtas de 6 episódios. As filmagens aconteceram em vários lugares, e o mais curioso é que o centro de Fort Worth, lá no Texas, foi transformado para parecer Nova York nas cenas da cidade.
Depois de toda essa saga na produção, a série finalmente estreou. E a grande questão era: como é que os críticos reagiram a essa obra que nasceu de tantas, mas tantas reviravoltas? No Rotten Tomatoes, a série ficou com 60% de aprovação, com base em 40 críticas. É um resultado positivo, claro, mas que já sinaliza uma certa divisão de opiniões. Já no Metacritic, que usa uma média um pouco diferente, a pontuação foi 57, que o próprio site classifica como críticas mistas ou medianas. Isso só reforça a ideia de que a série não foi de forma alguma um consenso entre os críticos. Essa citação do The Hollywood Reporter talvez resuma tudo perfeitamente. A jornada de The Medicine até a tela foi um processo que, segundo eles, exigiu muito de todos os envolvidos. É a prova do esforço gigantesco que foi necessário para transformar o que era quase um desastre em uma série de prestígio. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Depois de se separar de um dos maiores universos da TV, será que The Madison consegue criar sua própria lenda? Ou vai viver para sempre na sombra da história que quase foi a sua? Bom, isso só o tempo vai dizer.